Olá pessoas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre somatização. Já teve alguma situação em que você não estava bem, que você passou por um momento de estresse ou que você passou por uma ansiedade muito grande e aquilo repercutiu no seu corpo? Então, a somatização é esse processo, é a expressão emocional que é liberada no corpo, não é? Ou seja, é uma forma emocional, né, mas que ela depois, por não ser expressada por palavras ou por outra maneira, ela vai reagir no corpo humano, né? As crianças, quando elas são pequenininhos, elas não têm essa questão do se expressar, ela não tem as palavras. Então, muitas vezes a criança ela vai fazer com ações, principalmente aquelas mais primitivas, elas vão chorar, né? Elas vão espernear, esticar o seu corpo, elas vão sinalizar um desconforto dessa maneira, por não ter a linguagem. Por isso que as crianças acabam tendo, às vezes, muitas reações é, corporais, né, baseado naquilo que ela está passando. Como ela não sabe se expressar, logicamente também é mais difícil da gente saber o que ela está passando. Mas as emoções que ela vai tendo naquele momento também podem contribuir para essas doenças, para esse mal-estar, para esse desconforto que as crianças têm, né? E quando a gente fala aí de somatização, a gente vai também falar de uma relação entre o corpo e a mente, né? Então nós não falamos de uma separação. Quando nós estamos falando de somatização ou psicossomática, nós vamos trabalhar essa relação mente-corpo-mente, ou seja, essa via de comunicação entre a soma e o psíquico, né? Por isso a psicossomática, né? Por exemplo, nós temos a relação de luta, fuga ou paralisia. Esta é uma reação até mesmo do nosso sistema nervoso autônomo diante de uma situação, ou seja, um emocional naquele momento despertou uma resposta corporal. A somatização também vem nesse processo, como por exemplo a gente fica avermelhado quando fica com vergonha. Essa é uma reação baseada na emoção, né? Então essas pressões emocionais elas vão de certa forma atingir o corpo, né? Elas vão dar uma vazão no corpo com a intenção de fazer uma realização, né? Essas pressões elas precisam ser liberadas de alguma forma, e quando a pessoa não fala, quando a pessoa não expressa, por isso eu citei as crianças, elas têm mais dificuldade de expressar, de alguma maneira a mente dela precisa que isso seja liberado. Então ela vai soltar automaticamente no corpo, né? Até usa-se o termo alexitimia, né? Ou seja, falta de palavras para expressar o que sente, né? Também a gente pode falar do apego, né? Aquele apego inseguro que a pessoa tem, aquele trauma, que eles podem ser associados aí com uma somatização, principalmente quando eles têm uma carga muito grande de estresse, né? Ou um medo infantil, que esse medo também pode ser aí uma forma de somatizar, né? A criança tem o medo, como ela não sabe expressar esse medo, com o tempo ela somatiza. Com o passar dos anos, às vezes isso está inconsciente, então podem ter reações corporais baseadas nisso que estava inconsciente, né? Então, quando a gente tem uma vida difícil, uma vida estressante, situações angustiantes, isso pode refletir depois no nosso sistema imunológico, né? Pode colapsar aí o nosso sistema e isso depois vira acarretar aí uma doença, vira acarretar aí uma somatização, né? Muitas pessoas acabam ficando doentes aí por conta do estresse, por conta de mudanças de vida. Esses dias atrás fiz um vídeo relacionado a isso, né? Os tipos de neurose e que podem acarretar aí doenças, né? As doenças através das neuroses. Retomando aí os vídeos anteriores, você vai ter os 4 tipos de formas de adoecer através de uma neurose. Então, a somatização ela é muito importante de ser estudada, principalmente pela necessidade de falar, né? Necessidade de se expressar, necessidade de dizer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa não pode dizer isso na realidade, no mundo externo, no dia a dia dela, então ela vai acumulando aquilo, e aquilo com o tempo vai somatizar, né? Uma expressão que ela não faz, isso pode, com o tempo, ir se acumulando, aquela necessidade de liberar aquele sentimento, mas que não ocorre na realidade, isso vai ser desencadeado, então, para o corpo, né?
Por isso que nós vemos hoje muitas parcerias da medicina fazendo a junção do tratamento com terapias, com psicanálise. Nós vimos recentemente aí notícias do sistema de saúde aí falando do Reiki, falando de outras alternativas para poder ajudar nesse processo de liberação de angústias, de diminuição do estresse, de diminuição da ansiedade, justamente para que se tenha um controle maior diante das emoções, né? Muitas vezes a gente ouve na clínica também o paciente falar: olha, já passei por todos esses especialistas, todos esses profissionais, ninguém me ajudou, você é a minha única salvação. Isso está relacionado aí a essas dores, a essa necessidade de falar, de se expressar, principalmente quando nós estamos falando aí da psicanálise, que a fala ela é importantíssima, né? E quando nós vimos esse aspecto em que ele direciona a salvação para o analista, nós estamos falando aí da nossa divisão do ego, como nós conversamos no vídeo anterior. Então, essa somatização, ou seja, essa dor que esse paciente tem, ele está precisando expressar, porque quando a gente fala de somatização, isso não aparece nos exames que são feitos. Quando nós falamos de psicossomatização, aí sim, nós temos os sintomas de fato que podem ser detectados através de exame, e então a pessoa precisa se expressar. Por isso que é importante esse momento em que ela tem de falar, de dizer o que sente, dizer o que pensa, dizer o que acha. E o SET analítico é perfeito para isso. É uma oportunidade aí de vencer essas barreiras dos mecanismos de defesa para puxar aquilo que está recalcado. E qual a importância de falar do que está recalcado dentro da clínica? O que está recalcado é uma memória, um fato, uma lembrança daquilo que aconteceu, mas o afeto em si, ou seja, o sentimento que estava atrelado a esse recalque, muitas vezes ele ainda está ativo. E esse estar ativo pode aí causar uma reação somática, né? Então é muito importante se falar, e é muito importante entender que as pessoas podem ficar doentes, sim, porque elas vão guardar questões que estão lá inconscientes, né? Muitas pessoas ficam deprimidas por questões inconscientes e nem sabem por que estão ficando, como, por exemplo, ter passado aí por um processo de luto que foi recalcado, que foi guardado. Então isso começa a ter reações no seu corpo, né? E o contrário, nós também temos essas reações corporais que podem levar a pessoa a um estado depressivo. Por isso que tem muito essa relação corpo e mente, mente e corpo, né? E é muito importante a gente estudar isso. Outros fatores que a gente também encontra, por exemplo, a gastrite, aquelas pessoas que ficam guardando muito, elas dizem assim, engolindo coisas, engolindo palavras. Isso vem para o sistema digestório, as pessoas que têm dores de garganta, que não conseguem soltar, não conseguem expressar alguma coisa, então elas acabam tendo aí suas dores na garganta por não poder falar ou não saber expressar. Temos também questões musculares, né? O peso nas costas, aquela pessoa que sente dores musculares ou dores nessa região das costas e elas sentem esse peso. Ou então nas pernas também, tem o peso das pernas, o peso do que ela está passando por um estresse, e esse estresse está direcionado no se movimentar, no caminhar. Então tem vários fatores que nos levam a pensar bastante sobre a somatização e o quanto é importante se expressar, o quanto é importante falar, e o SET analítico ele é perfeito para esse momento, para essa oportunidade de poder se expressar e soltar aquilo de fato que está te afetando, soltar aquilo de fato que está te incomodando, né? Isso acaba diminuindo essas reações e essas somatizações, além de outros problemas que podem estar relacionados, como, por exemplo, vencer os mecanismos de defesa e trazer aquilo que está recalcado. Ok? Mas e você? Me conta aí, já teve alguma situação que você ficou doente, que você teve algum sintoma e você não sabe de onde aquilo veio, não sabe o que aconteceu, ou então que você já fez vários exames e nada foi detectado? Me conta aí nos comentários. Essa é a dica de hoje, um abraço e até a próxima.